A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs que fazem a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um programa EBD na Web, com um resumo de subsídio para a lição de número 4, o altar do holocausto. O texto áureo desta lição está em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A verdade prática nos diz que na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo também, capítulo 27, versículos 1, 2, 6 e 7. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo e o cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. O objetivo geral da lição é mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. E os objetivos específicos são 3. Conceituar o altar do holocausto, explicar o significado das 4 pontas do altar e o sentido de redenção, e pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Nós já estamos na 4ª lição, pouco mais familiarizados com a construção do tabernáculo e vamos começar a estudar a sua primeira mobília. Das 6 grandes mobílias que há no tabernáculo, nós vamos estudar hoje a primeira, que é o altar do holocausto, o altar de cobre ou altar de bronze, que junto com a pia de bronze ou de cobre, são as 2 grandes mobílias que estão no átrio externo, no pátio do tabernáculo, que foi estudado como cômodo na lição passada. Lembrando sempre, professor, de fazer o link entre as lições, perguntar aos estudantes o que estudamos na aula passada, principalmente se algum aluno faltou. Você pode pedir que aquele que veio relembre em 5 minutos o que foi estudado. É sempre uma forma dos alunos participarem, de você ver aquele aluno que está mais apto a, de repente, futuramente se tornar um professor. Há talentos na sua classe e Deus está usando você para dar espaço a eles desenvolverem esses dons. Nós já começamos, então, a nossa lição, o nosso comentário breve, trazendo a explicação da palavra holocausto. Hoje, se você perguntar a uma pessoa que tenha um mínimo de estudo a palavra holocausto, ele vai sempre relembrar aquela ideia lá da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, com a morte de milhões de judeus, né? Biblicamente, o termo holocausto para a igreja tem um grande significado teológico. Lá do hebraico, holocausto significa ascendente, aquilo que sobe, oferta consumida pelo fogo. Pois há 2 raízes de palavras, uma para isso, para ascendente, volátil, com facilidade de subir, e o segundo que é inteiro, inteiramente. Daí a ideia também do holocausto ser oferta inteiramente consumida, inteiramente queimada pelo fogo. Isso tem, claro, um grande significado para nós. Você está vendo aí no vídeo a foto em 3D do altar do holocausto, como se nós estivéssemos vendo ele agora. Observe aí que ele tem um formato quadrado e que ele possuía rampas ou plataformas ao lado que facilitavam o acesso do sacerdote, pois ele precisava se curvar sobre essa construção para manusear o sacrifício ou as brasas de fogo. Então, ele precisava ter um acesso melhor. Essas bases, essas plataformas vão lhe auxiliar. Observe também que há aí 4 pontas, 4 ganchos aí nas extremidades do altar, que era de madeira de acácia revestida
de cobre. A madeira de acácia é uma madeira que representa a humanidade. Era uma madeira resistente, uma madeira difícil de ser trabalhada e, obviamente, o altar não podia ser apenas de madeira, pois ele ia receber fogo. Então, o Senhor vai mandar que o revestimento seja de cobre. Não é? Essa acácia, muitos comentaristas dizem que essa madeira de acácia aponta também para a humanidade de Cristo Jesus, que foi uma humanidade perfeita, pois ele não possuiu, não praticou pecado. Não é, irmãos? A sua altura era em torno de 2,25 metros de largura por 1,35 metros de altura, como vocês podem bem ver aí na figura que foi mostrada. Então, o adorador, ele entregava a sua oferta ao sacerdote, oferta que podia ser de gratidão ou oferta por expiação pelo pecado. E ali no altar do holocausto, no altar de cobre, a oferta ia ser entregue ao Senhor, ia ser consumida pelo fogo. Nós vamos estudar mais na frente, nos sacrifícios, como isso era feito. Nós já estudamos em lições passadas também o sacrifício levítico, sabemos quais eram os tipos desses sacrifícios. Não vamos entrar pormenorizadamente agora, neste momento, mais à frente, em outras lições, mas é importante lembrar que há um significado pontual neste altar e neste sacrifício. O cordeiro que era imolado neste altar representava Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o altar do holocausto, onde o cordeiro, onde o animal era sacrificado, representa a cruz do Calvário. Lá onde Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado, foi traspassado, foi moído pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Isso nós podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 29. São versículos que vale a pena o professor citar e ler. Quando João Batista se encontrou com Jesus lá no Rio Jordão e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os animais que eram sacrificados no altar do holocausto apontavam diretamente para Cristo. Uma profecia messiânica sobre o Senhor Jesus está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 10. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Moído aqui tem a ideia também de quebrantado. Então, Cristo, como cordeiro, teve o seu altar do holocausto, que foi a cruz do Calvário. Ali era onde se obtinha o perdão pelo pecado. Na cruz do Calvário, nós, a igreja, alcançamos o perdão também pelos nossos pecados e a vida eterna. Então, quando aquele animal ele era queimado, ele era sacrificado, né? Se queimava carne, se queimava órgãos internos, se queimava a gordura, o cheiro que subia perante o Senhor era um cheiro agradável. Êxodo capítulo 29 e o versículo 18 nos vai revelar qual era o sentimento, o sentido daquele cheiro para Deus. 29 e 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Ao dizer que é um holocausto para o Senhor, no original hebraico, se está dizendo que é uma oferta ascendente, que sobe, que chega diante de Deus, através daquela fumaça, representando essa subida até a presença de Deus. E também, ao dizer que é holocausto, está se dizendo que é uma oferta inteiramente queimada diante de Deus. Aquilo que a gente entrega ao Senhor tem que ser inteiramente consumido, não pode ficar reservas. Preste atenção, trazendo para o dia de hoje, que aquilo não era uma churrasqueira,
digamos assim, onde se assava a carne. Não era um churrasco, irmãos. O animal virava cinza. Ele era queimado até ser totalmente consumido. Não é? O sacerdote desossava aquela carne e colocava no altar do holocausto, junto com a gordura. E aquele cheiro subia diante do Senhor. Veja a aplicação disso no Novo Testamento, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória a Deus. Esse cheiro suave, Cristo exalou no seu sacrifício. O tipo era o cordeiro, o carneiro no Antigo Testamento, exalando esse cheiro suave, este aroma agradável diante de Deus. O antítipo é Cristo, o cordeiro de Deus, molado na cruz do Calvário, exalando este bom aroma sacrificial diante do Senhor Deus. Por que bom aroma? Porque leva para Deus a justificação, leva para Deus a satisfação da sua santidade e da sua justiça, onde o pecado está sendo apagado e o perdão está sendo outorgado para o homem. Esse altar do holocausto, como você pode ver aí numa segunda foto, está aparecendo aí no vídeo, e que nós oferecemos para vocês, uma foto do altar em funcionamento, veja aí as chamas de fogo e esta fumaça subindo, levando este aroma para Deus, tipologicamente falando, né? Veja aí que há sacerdotes trabalhando, um ali perto da porta do tabernáculo, propriamente dito, tendo acesso ao lugar santo, outros perto, ao redor do altar do holocausto, outros tratando aí o sacrifício, um pouco mais à direita. Então, nós estamos observando aí o altar do holocausto em fogo, e era este fogo que consumia o pecado do adorador que levava o sacrifício e levava a Deus esse aroma de alguém que estava entregando uma oferta para obter o perdão, para obter a remissão do seu pecado. O altar possuía esses 4 chifres. Chifres na Bíblia representa poder, representa autoridade, e cada ponta tem um significado. Biblicamente, nós vamos apresentar aqui também para os irmãos, já nesta terceira figura que você, professor, pode utilizar aí na sua aula, uma figura esquemática. Nós temos aí 4 quadrantes e cada quadrante representa uma obra realizada por Deus através do sacrifício expiatório. No altar do holocausto, nós vamos obter propiciação. Veja aí na figura, a propiciação significa tornar favorável, obter a boa vontade de alguém, aplacar, diminuir, neutralizar a sua ira, satisfazer a justiça e a santidade de Deus com o sangue de inocente. 1 João é o texto que nós podemos utilizar, capítulo 2 e o versículo 2. E ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não cremos que Deus escolheu um grupo de pessoas para salvar e outras não. Nós cremos que a propiciação de Cristo é universal, a expiação dele é universal e ele tem o desejo de salvar todo aquele que nele crê. Basta as pessoas o aceitarem, basta as pessoas se entregarem. E o apóstolo João corrobora isso, mostrando que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, em Cristo nós nos tornamos favoráveis diante de Deus. Em Cristo nós obtemos a boa vontade de Deus. Em Cristo nós aplacamos a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Em Cristo nós obtemos em Deus o seu favor, satisfazendo a sua justiça e a sua santidade. Você pode citar aí em classe Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26. O segundo quadrante é a substituição, quando a oferta toma o lugar do pecador.
Na figura que nós apresentamos, você vai ver que tem uma pessoa aí ajoelhada no pátio, não é? E o sacerdote aí impondo a mão e a pessoa colocando a mão sobre o animal. Quando eu ia entregar minha oferta ao sacerdote, colocava a mão sobre aquele animal e eu, pecador, estava transferindo a minha culpa, o meu pecado, a minha transgressão para aquele inocente. Então, o sangue do inocente é que iria trazer para o pecador o perdão do pecado. Cristo era o inocente. Cristo não tinha pecado. O cordeiro que iria ser imolado, ele não podia ter defeitos físicos, manchas, apontando para Cristo. Perfeito, santo, puro, reto, justo, sem nenhum pecado. Como o inocente derramou o seu sangue como substituto pelos nossos pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 24 vai trazer também uma corroboração desta ideia. Levando ele mesmo, Cristo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, Cristo foi o nosso substituto, assim como o cordeiro era o substituto pelo pecado do transgressor que levava a oferta para Deus. E você depois pode citar aí também Levítico 16, que mostra o regimento cerimonial de como era feito isso, colocando a mão sobre o animal para transferir a culpa. O terceiro quadrante da nossa figura é a reconciliação, quando Deus se encontra com o pecador. O sangue que era obtido deste animal, depois o sacerdote ia aspergir sobre o propiciatório lá dentro do tabernáculo. Você pode conferir isso nos textos bíblicos de Êxodo, capítulo 29, versículo 11 ao 14, Levítico, capítulo 4, versículos 16 ao 21 e o versículo 12 também, e Romanos, capítulo 5, versículos 10 ao 11. Hebreus, capítulo 9 e o versículo de número 12 nos mostra isso. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, Cristo entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o sumo sacerdote ia lá e aspergia no propiciatório o sangue daquele cordeiro, daquele animal que foi entregue lá no pátio, e Cristo entrando uma vez por todas. Por que uma vez por todas? Porque o sacrifício de Cristo, a expiação de Cristo universal, ele foi definitivo. Não é um paliativo que precisa ser repetido. Através do sacrifício de Cristo, nós obtivemos o perdão, redenção, salvação, vida eterna para sempre diante de Deus. Então, esta reconciliação é o momento em que Deus se encontra com o pecador através da obra da cruz do Calvário. Nós éramos inimigos de Deus, mas através do sangue nós fomos reconciliados. Se você citar Efésios capítulo 2, versículo 16, você vai poder ilustrar bem isso. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Cristo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, Cristo, ele retirou esta inimizade que o pecado colocou entre Deus e o homem, e como nos mostra Efésios 2, versículos 16 ao 18, nós agora temos acesso ao Pai, porque fomos reconciliados com Ele. E, por último, o quarto quadrante, que é a redenção. Redenção significa pagamento pelo resgate. E no original grego, onde essa palavra aparece aí no Novo Testamento, significa comprar e tirar fora do mercado, tornar indisponível para venda. Cristo nos comprou. Onde? No mercado da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, do mundo, da carne. Cristo nos comprou através da sua obra redentora. E quando alguém comprava um escravo no mercado grego ou romano, aquele escravo saía do mercado e passava a ter um dono. E nós agora somos seguidores do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. A obra da redenção é isso, é tirar a gente deste mercado onde o pecado dominava as nossas vidas. E agora nós fomos resgatados, nós recebemos este pagamento. E um pagamento caro, porque não foi ouro, prata, dólar, euro, libra esterlina. O nosso pagamento foi o sangue de Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3 e versículo 13, nós temos um texto para ilustrar a nossa redenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Através da cruz, o Senhor Jesus pagou a nossa dívida e nós fomos libertos. A cédula da nossa condenação, diz o apóstolo Paulo, foi rasgada. As notas promissórias onde estava o nosso débito para com o pecado, o Senhor pagou, o Senhor anulou e nós somos libertos em Cristo Jesus. Então você, caro professor, pode utilizar essa figura pedindo aí que o aluno complete, de repente, com referências bíblicas, ou você dá a referência bíblica e pede para o aluno dizer qual é a instância da salvação que ele representa. Então, esses 4 quadrantes aí, que representam as 4 pontas do altar, vão ilustrar bem a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, que era tipificada pelo sacrifício do Cordeiro ali no altar do holocausto. No altar era feita a remissão. É uma palavra que aparece muito. Essas palavras propiciação, remissão, expiação, redenção, não devem fugir, não devem soltar da nossa mão ao longo da aula. Faça uso dessas palavras-chave, você consegue dar sua aula somente citando essas palavras. E é esse mesmo objetivo da aula, é que o aluno saia sabendo diferenciar todas essas nomenclaturas que são muito próprias da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, e estão presentes em pregações, em canções, em versículos bíblicos, e às vezes as pessoas falam e não sabem muitas vezes o que elas significam, não é verdade? Remissão, lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 22, 27 e 28, nós temos aí texto bíblico que vale a pena ser lido e tratado também ao longo do ensinamento em classe, ao longo das leituras semanais, pois mostram e ilustram a obra de Cristo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, esta remissão é o sangue de Cristo que nos dá, pagando a nossa dívida e nos tirando deste mercado do pecado e nos tornando agora apenas servos do Senhor. Em Cristo Jesus e no seu sangue, nós temos uma obra completa de salvação. O sangue de Cristo nos dá justificação, o sangue de Cristo obtém a reconciliação e a paz, provê expiação e propiciação, obtém redenção e perdão pelos nossos pecados, substitui os sistemas sacrificiais, os sacrifícios e o rito cultual do Antigo Testamento e sustenta por si só o novo pacto ou a nova aliança. E os textos bíblicos que corroboram com isso estão aparecendo aí embaixo, na carta de Paulo aos Romanos, aos Colossenses, na carta aos Hebreus, na carta aos Coríntios, são alguns dos textos bíblicos que você, professor, pode usar para ressalvar e enfatizar a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, que era tipificada no altar do holocausto. Então, o Calvário também é superior ao holocausto. Por quê? Porque no holocausto se obtinha, naquele altar, perdão, mas em Cristo nós obtemos perdão e ressurreição. Nós obtemos perdão aqui, nesta vida, obtemos vida aqui e obtemos vida eterna, como está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 e em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 27. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós que estamos em Cristo, vivemos uma nova vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Lá no Antigo Testamento, lá no deserto, o adorador tinha que levar recorrentemente ofertas para expiar o seu pecado.
mas nós que fomos alcançados por Cristo, somos novas criaturas, o pecado já não nos domina, somos santificados, justificados, aperfeiçoados em Cristo e seremos glorificados quando a trombeta soar e estivermos com o Senhor no céu de gozo. Então, cabe também um professor relembrar que o Calvário é superior ao altar do holocausto. Então, caro professor, cara professora, nós já vamos finalizando o nosso programa, conscientes de que Deus está nos ajudando e que através do poder da sua palavra e do seu Santo Espírito, vidas estão sendo edificadas. Não há nada mais glorioso do que compreender a obra salvífica de Cristo Jesus, crer nela e experimentá-la. Que na nossa aula a gente não fique só debatendo termos e conceitos, processos salvíficos, mas que sejamos alegres pela nossa salvação e que possamos ter certeza de salvação em nossas almas. Utilize o espaço da aula, quem sabe, para fazer uma oração. Há pessoas crentes que estão frequentando os cultos, indo à igreja, quem sabe até a sala de aula da EBD, e estão perdendo a alegria da salvação, ou mesmo a certeza. Problemas, provações, tentações, às vezes trazem esses pensamentos. Reserve 5 minutos da aula para fazer uma oração com seus alunos, agradecendo a Deus a alegria da salvação e pedindo que Ele a cada dia nos certifique dela. Estamos aguardando a trombeta soar e Cristo vir buscar a igreja. Que Deus abençoe todos aqueles que fazem a escola bíblica dominical e que esta seja mais uma semana de crescimento na graça e no conhecimento. Um abraço a todos. A paz do Senhor